Vamos lá, irmãos. Nesse domingo, aliás, esse mês, né? O Mauro já está com a família e estamos trabalhando temas sobre a família, né? E, em especial, no Dia das Mães, trabalhar sobre os filhos, né? E eu pensei que ia chamar uma mãe para pregar, né? Vai ter uma mãe abençoada pregando, né? Não, irmãos, conforme-se. Sou eu mesmo. Eu vim pensando nesse tema, o Mauro me deu um tema, queridos, que são filhos como flechas. E tema forte, né? Filhos como flechas. E eu fiquei pensando, Senhor Jesus, o que eu vou fazer com essa flecha e com esses filhos? E eu não pensei muito nos filhos, porque apesar de lidar com filhos todos os dias, né? Eu pensei na flecha. Porque precisamos ser flecha, e eu quero que os irmãos entendam essa flecha no contexto bíblico que nós temos de vida. Porque nós temos um contexto bíblico de vida, não temos, irmãos? Ninguém concordou? Só Helena. Amém, nós vivemos um contexto bíblico, não nas histórias bíblicas, mas o nosso contexto é a Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia, então nós temos que basear nela. Estamos nesse mundo baseados na Bíblia. Então, precisamos entender como essa flecha, esse filho e essa flecha vai atuar na nossa sociedade, no nosso tempo atual, que não está fácil não, né? Então, eu quero abrir com os irmãos, abram, por favor, em Isaías 49. Isaías 49, 2. Ô, irmãos, se não estiverem me ouvindo muito bem, pode passar para frente, porque o batidão do carro aí é forte, né? O funk aí é pesado. Né? Aí atrás, se não estiver ouvindo, pode vir para frente. Amém? Todos encontraram? Então, vamos lá. Isaías 49, 2 diz assim: E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Amém? Então, primeiro nós precisamos o quê? Ser como uma espada, para sermos lançados como flechas. Amém? Então, hoje, mães e filhos que estão aqui, nós precisamos ser posicionados nessa sociedade, nesse mundo, como flechas, irmãos. Mais do que nunca, o servo de Deus, nesses tempos, precisa ser como flecha. E vamos ver a utilidade da flecha, né? Para que ela serve? A flecha, ela foi feita, irmãos, inicialmente, lá na idade da pedra polida. E as histórias aí, me ajuda, Mal, se estiver falando besteira, você dá um ruim aí para mim. Foi feita na idade da pedra polida, na idade dos metais. Para quê? Para servir de caça, para caçar. E ela era melhor que a lança. Por quê? Porque ela acertava o alvo com uma presteza e uma direção certa. O animal que fosse caçado não ia sofrer com uma flechada, porque ia ser direcionado, ia ir direto no coração, ia flechar, ia ser certeiro. Então, a flecha foi criada para ser certeira. E tem algumas condições para ser uma flecha. Não é qualquer flecha, não. A flecha, antigamente, né, em tempos atrás, e até hoje é feita assim, ela é com a ponta de ferro e a sua haste de madeira. E tem que ser uma madeira firme. Não pode ser uma madeira flexível, como bambu, jatobá. Ela tem que ser uma madeira flexível, uma madeira nobre, né? Para que precisa ser com a madeira nobre? E por que a ponta tem que ser de ferro? Porque ela precisa ser polida. Senhora Lídia, mas flecha polida? Polida. A flecha é uma arma, irmãos. E ela precisa ser polida. Então, essa ponta da flecha precisa ser polida, e essa madeira também. Porque se a madeira não está bem lixada, bem polida, ela não tem aerodinâmica. O que é aerodinâmica? É força para ir para frente. Então, se você, como flecha, não está polido e não está devidamente pronto, você não vai ser lançado.
Então, nós precisamos ser lançados com precisão, com certeza. A flecha não é um instrumento para ser lançado à toa, não, à torta e à direita. Né? Joga uma flecha lá e resolve o problema. Não. A flecha é lançada em momentos certos. Então, aqui no versículo 2 de Isaías 49, a primeira coisa, fez a minha boca como uma espada aguda. Se a espada é aguda, irmãos, é porque a palavra não vai ser muito doce, né? E nós estamos em tempos em que as pessoas não estão sabendo receber palavras duras. Somente as doces. Porque ficou na pandemia. Porque a pessoa está sensível. Irmãos, esteve a vida inteira, com pandemia ou sem pandemia. As pessoas estão precisando de firmeza. E aonde ela vai ver essa firmeza? Aí é que entra o grande detalhe da flecha, o arqueiro. Porque sem ela não vai para lugar nenhum. Né? Precisamos ter um bom arqueiro. Então, as mães que estão aqui, né, que hoje é o dia delas, vocês precisam ser arqueiras perfeitas, com defeitos, mas perfeitas. Mães que saibam dominar o arco e a flecha. E a flecha é o filho de vocês, né? É o dia a dia de vocês. E ser arqueiro não é fácil, não. Você tem que ter preparo, você tem que ter braço firme, você tem que fazer um levantamento de peso para o seu braço dar conta de esticar, né, o arco. Você tem que ser flexível, porque você vai ter que estar em várias posições. Um arqueiro não joga só aqui, não. Ele tem que abaixar, ele tem que ir para lá. Então, o arqueiro, para a flecha ser lançada, é extremamente importante. Então, se você não é ou não se espelha em um bom arqueiro, você não vai ser lançado. A flecha não vai passar dali, do banco. Né? E quando a flecha não acerta o alvo, ela pode voltar ou ela pode ser descartada. E jamais queremos ser descartados, né, irmãos? Porque o que acontece? Se a flecha não é perfeita, se ela não tem um bom aro, se ela não tem uma boa firmeza, ela é queimada no fogo, jogada fora e feita de novo. E nós, como servos do Senhor, às vezes precisamos ser jogados fora e feitos de novo. Não é, irmãos? Essa palavra, quando o Mauro me falou, essa palavra falou muito comigo, porque a gente se sente, às vezes, jogado no lixo, né? Jogado fora. Mas, às vezes, a gente tem que falar assim, Senhor, levanta aqui, que a coisa não está boa, não. Então, são tempos difíceis que nós precisamos nos posicionar como flechas, como arqueiros, se deixar ser lançado. Porque é muito fácil você ficar olhando só para a sua casa, a pandemia trouxe um conforto, né? Vamos falar. Você ficou só ali, só no seu enredo. E o outro ficou lá. O problema do outro ficou lá. A gente ficou isolado. Agora não, irmãos. Os problemas são coletivos e quase que comuns. Então, nós precisamos conviver. A convivência voltou. E precisamos saber lidar com o outro, com os problemas que ele trouxe dentro da sua casa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está todo mundo quietinho? Então, a primeira coisa, a flecha precisa ser leve. Flecha pesada não vai a lugar nenhum. Trazendo isso para o nosso contexto, né? Ministerial, de igreja, dentro da sua casa. A flecha, você sendo flecha, se posicionando como ela, você precisa ser leve. Eu não estou falando leve fisicamente, não, viu, irmãos? Eu estou falando leve, do pensar leve, de ser leve, de ter palavras leves. É da leveza do dia, né? Não ser pesado ao outro. Tem coisa mais chata do que uma pessoa reclamando do seu lado o tempo inteiro? Ele se torna pesado. Pelo menos eu não gosto. Eu não suporto. A pessoa, não tem muito, né? A minha casa é uma casa alegre, graças a Deus por isso, né? Então, o pesar na vida do outro. Como que você vai ser lançado se você é pesado? Então, você não vai passar dali. Você tem que ser leve, se tornar leve. E isso precisa ter o quê? Um molde. E quem que vai moldar? O arqueiro.
Jesus. Nós temos um arqueiro que cuida das flechas que somos nós. Nós somos filhos de Deus, ou não? Somos filhos de Deus e como filhos, flechas. De um arqueiro só. E ele está necessitando das suas flechas. Porque o tempo é difícil, irmãos. Precisamos, ou você serve a Deus, ou você não serve ao Senhor. Ou você serve de flecha, ou você vai ser queimado e jogado fora. Simples assim. Estamos vivendo tempos difíceis, eu já falei aqui. Mas a dificuldade vai estar no seu posicionamento. Se posicione dentro da sua casa. Se você é pai, você é pai. Se posicione como tal. Se você é uma mãe, se posicione como uma mãe. Que cuida da sua casa, que cuida do seu filho, que cuida de você. Tá? Você precisa ser cuidada também. Cuide daquilo que é seu. Porque se você não cuidar, outros vão cuidar à maneira deles. Eu fiquei muito feliz quando eu vim aqui sábado passado e vi aqueles adolescentes e algumas crianças. Eu presenciei aquelas crianças fazendo uma rodinha aqui, ó, e fogo caindo naquela rodinha daquelas crianças. E eu fiquei muito feliz por elas estarem aqui. Por elas estarem aqui, teve uma permissão de casa para vir para cá. Porque sozinhas elas não têm essa independência. Eu falei assim, Senhor, olha aí, ó, é isso. Porque os filhos de vocês, aonde eles estão, que é o colégio, que é o local de fazer um balé, de fazer uma natação, é lá que ele vai ser flecha. É lá que ele vai ser diferente. É lá que ele vai orar antes do lanche, os outros vão ver. É lá que ele vai respeitar a professora e os outros vão ver que ele é diferente. Porque o seu exemplo, o seu lar está andando de acordo com o arqueiro, se deixando ser flecha. Porque mãe, antes de ter filho, ela precisa ser flecha, antes de ter filho. É engraçado isso, né? Mas antes de ser mãe, há um preparo para ser mãe. Ninguém é mãe, né? Ah, hoje eu quero ser mãe. Não é assim, não. Né? Há um preparo para ser mãe, há um querer ser mãe. Né? Não é toda mulher que vai ser mãe. Sabemos disso. Né? Mas as que são, se não foram preparadas, peça a Deus. E as que são preparadas para ser mãe, tome posição mais que nunca de ser mãe. Porque se nesse século você não for mãe do seu filho, você vai achar a coleguinha que vai ser mãe, você vai achar a professora que vai ser mãe, outro que vai ser mãe do seu filho. E ele precisa do seu respeito, do seu amor. Amém? Outra coisa da flecha. Ela precisa ser flexível, o arco, para ser jogada. E outra coisa da flecha, a flecha, ela não vai sempre ser direcionada e acertar aquele alvo de imediato. Ela vai ser impulsionada. Então, ela vai ser puxada para trás. Então, irmãos, se está tudo dando errado, se sua vida está puxando para trás, aguarde. Que você vai ser lançado para frente numa velocidade que você não vai ter noção do que vai acontecer com a sua vida. Ah, está tudo dando errado. Senhor, estou doente. Senhor, não tem dinheiro. Senhor, o negócio está esquisito. Está sendo puxado para trás. Que bacana, irmãos. Que bom. Quando está tudo dando errado, irmãos, aguarde, viu? Aguarde, você está sendo puxado para trás. E quando você for lançado para frente, aleluia, ninguém vai te segurar. Ninguém, irmãos. Não há ninguém para te segurar. E você vai no alvo certo. Deus vai te dar a bênção certa. Vai te colocar no lugar certo. Vai te dar a cura que você precisa na hora. Porque você vai se permitir ser puxado para trás. Não murmure e não reclame da sua puxada para trás. Se permita andar de ré. Eu falo assim, opa, estou andando de ré. Mas às vezes é necessário ser puxado para trás. Para você fluir lá na frente, para você acertar o alvo lá na frente. Às vezes não é agora que Deus vai te dar uma coisa, Ele vai te dar lá na frente. Sabe por quê? Porque Ele guarda, olha aqui, ó. E com a sombra da sua mão me cobriu.
Ou seja, você está sendo puxado para trás, mas tem aqui, ó, uma mão aqui, ó. Você está sendo flecha, mas tem algo aqui, ó. Mão. Imposição de mãos, irmãos, é uma coisa muito séria. Não é todo mundo que deve pôr a mão na sua cabeça para orar. Imposição de mãos, não permita que ninguém ponha a mão na sua cabeça à toa. Peça a Deus, Senhor, direciona aquele que vai pôr a mão na minha cabeça. Porque antes da mão de alguém na sua cabeça, você tem a mão do Senhor sobre você. Aqui, ó, a palavra. Não estou falando nada besteira, não, irmãos, é palavra. A mão cobriu. Imagina o tamanho dessa mão. Ela nos cobre, irmãos. Você está debaixo de uma cobertura. Amém? Há uma cobertura sobre nós. Aleluia! Há uma cobertura para que podemos ir. Porque flecha tem que ir. Ela não tem que ficar, não. Tá? Flecha que fica guardada, ela fica velha, ela mofa. E ela não serve para nada depois. Então, a flecha tem que ir. Mas tem que ir no tempo certo. Por quê? Ele põe a mão para cobrir. E me pôs como uma flecha limpa. Ou seja, a flecha não pode estar suja. Então, se você está com pecado, desfaz isso aí, irmãos. Procura não pecar, não. Limpa a sua flecha. Porque flecha suja não presta. Ela não vai longe. Então, o que nos impede de seguir, o que nos impede de ser impulsionados é a sujeira. Então, a flecha tem que ser limpa. O pecado nos impede de recebermos as bênçãos do Senhor. E me escondeu na sua aljava. O que é aljava, irmãos? Aljava é uma bolsinha, geralmente feita de couro, que fica na cintura do arqueiro. E ele com a flecha, né, com o arco, na verdade, para guardar as flechas. E ele fica com a aljava, que é essa bolsinha, ou uma bolsinha que guarda as flechas, ou aquele arco que coloca as flechas atrás, que cruza assim. Os indígenas usaram muito e usam alguns até hoje, o arco e a flecha, né? E eles guardam na aljava. Mas é guardado na aljava somente flechas boas. Ou seja, estamos guardados na aljava do Senhor, porque somos flechas boas. As ruins não entram em aljava nenhuma. E só entra aquelas que são polidas, limpas, certeiras, com a aerodinâmica perfeita, guardadas na aljava. Se você está guardado, irmão, você não foi lançado para lugar nenhum. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você é perfeito. Porque você serve para ser guardado nas mãos do Senhor. E na hora certa, Ele vai tirar da sua aljava aqui, ó, e vai dar um impulso só. E você vai. Quantos aqui, né? Eu conheço poucos, tá? Vida de poucos. Quantos aqui, o que o Senhor fez na sua vida? Olha para trás o que você era, o que você é hoje. Né? Tem que pensar, às vezes a gente tem que trazer a memória, não ficar vivendo de saudosismo, tá, irmãos? Uma coisa é você ficar vivendo de passado e ficar saudosista. Não, não é isso que eu estou falando. Mas olhar para trás e ver o quanto você já avançou e o quanto você pode ir mais além. Tá? Então, mães, pensa que tropeça, eu estou fazendo tudo errado com meu filho, Jesus, adolescência é difícil demais. É, mas você vai acertar, porque você é flecha e você vai acertar esse alvo, em nome de Jesus. Filhos, mães que têm filhos adultos, né, como eu, acertou a flecha, né, irmão, senão eu estaria aqui. Né? A minha flecha foi certeira, né? Senão eu não estaria aqui. Então, se eu estou aqui, é porque eu tive uma boa arqueira, um bom arqueiro dentro da minha casa para me lançar. E quando lança, lançou, irmãos. Aí já foi. Se você deu caráter para o seu filho, se você deu educação ao seu filho, se você deu a ele respeito e dignidade, ele vai ser lançado de qualquer jeito. Aí ele não pode ir de qualquer jeito. Então, pense no que você está fazendo com ele agora, pequeno. Que ele vai ser lançado. E amanhã, né, não tardar tanto assim, porque o tempo está passando muito rápido, vai ser o Davi que vai estar aqui, vai ser a Sofia que vai estar aqui, vai ser o Heitor que vai estar aqui, o Atos, o Bernardo, né?
que vai estar aqui, a minha linda ali, que vai estar aqui pregando. Sim, irmãos, é isso mesmo. É o girar da vida que vai acontecendo, e glória a Deus que nós estamos vendo isso na nossa igreja. Como eu fico feliz de ver os meninos tocando, de ver os meninos pregando, é maravilhoso. Isso são flechas lançadas. E tome cuidado com os arqueiros que estão lançando os filhos de vocês. Porque existem arqueiros que lançam para a direção errada. Então prestem atenção nas companhias, nas pessoas que estão lançando, tanto fora quanto dentro da igreja. Que líder que seu filho está tendo, quem ele está sendo orientado, quem ele está se espelhando. Porque o arqueiro é aquele a quem se espelha para lançar algo. Então tome cuidado, né, com isso, com aquele que está lançando o seu filho, aonde que ele está indo, com quem ele está indo. Tá? Hoje, queridos, o grande problema que nós estamos tendo, Net vê isso mais também, é com esse retorno dessa pandemia. A pandemia já está acabando, glória a Deus, estamos sem máscara, já é um avanço. Mas agora, o pós-pandemia, nós precisamos ser fortes, firmes, valentes, polidos e aerodinâmicos para irmos aonde tem que ir. Nós estamos com a cobertura, estamos limpos, amém? Buscando ser limpos, alvas as nossas vestes. Então, nós vamos ser lançados. Todo tipo de problema e de dificuldade vai vir, irmãos. Em nome de Jesus, as cadeiras não vão ficar vazias por muito tempo, não. Porque as pessoas estão saindo. Elas estão vindo. E precisam ser acertadas, e precisam ser lançadas com arqueiros fortes e determinados naquilo que estão fazendo, e com certeza do que estão fazendo. E sabendo o que estão fazendo. Né, que é o mais importante, e cheios da palavra do Senhor. Dentro da aljava? Não. Aqui, ó, com o Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios da palavra do Senhor. Porque fica muito fácil, queridos, deixarmos só para os líderes e para os pastores lançarem as flechas. Não, elas vão ser lançadas de vocês. O seu vizinho que vai estar aqui, provavelmente, vai ser você que lançou. O pastor não foi lá na sua casa. Então, a flecha começa a ser lançada dentro da sua casa. O seu maior território é a sua casa. É lá que vai ser polida a sua flecha. Sua flecha não vai ser polida na igreja, não. Sua flecha vai ser polida na sua casa. Sabe por quê? Porque é muito fácil, irmãos, vir aqui para a igreja, ficar bonito, cheiroso, sentar, assistir o culto, glória a Deus. Volta para casa com essa mesma glória a Deus, com esse mesmo aleluia. Volta para casa com aquilo que você recebeu aqui. Muitos não voltam. É a realidade, irmãos. Não estou falando nenhuma asneira. O servo de Deus tem que aprender a viver a igreja dentro da sua casa. É difícil? É. Tem dia que você não está legal, tem dia que você está de mau humor, tem dia que a mãe fala, tem dia que não sei quem fala, e tanta coisa acontece. Mas é aí que você vai ser polido, porque você vai ser usada lá fora. Então, o seu polir, né? A sua oficina, vamos dizer assim, né? É dentro da sua casa. Você vai ser polido dentro de casa. É o seu lugar de polimento, de poda. Você está falando demais, para. Isso aqui não é legal. Então, é lá que você vai ser polido. E se você não for polido dentro da sua casa, os seus defeitos vão ficar escondidos e uma hora vai revelar, porque nada fica escondido para sempre. Né? E aí vai dar ruim. Aí vai ser esquisito. Irmão tão abençoado, mas tão grosseiro, tão sem educação, não foi polido dentro de casa. Então, uma hora solta, né? Então, para a gente finalizar aqui, irmão, senão a gente vai ficando, né, professora, falando, né? Eu quero que vocês abram para mim lá no Salmo 127. Salmo 127. No Salmo 127, no finalzinho dele aqui, irmãos. Aqui, ó. Que é o tema. Como flecha, Salmo 127, 4. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta.
O que é não ser confundido com os inimigos à porta? Se você lança o seu filho como flecha, mais tarde ele testemunhará o que você é. Isso é fato, irmãos. Se você dá o exemplo, se você é um exemplo ao seu filho, quando ele for adulto, ele é que vai te defender. Não, falou isso da minha mãe, mentira. Ah, não, falou isso do meu pai, mentira. Eu conheço meu pai, eu conheço a minha mãe. Então, ele irá à sua frente, porque você já lançou a flecha, então ele vai. E entenda, mamães, pais e nós, irmãos, nós vamos ser uma geração melhor do que o passado. Se a sua flecha, a Sofia, vai ser melhor do que o Mauro e a Cleide, o Atos e o Bernardo e a Cecília, que está aí, bonitinha, vai ser melhor do que a Hélia e o Fabiano. Eu espero estar sendo melhor que pai e mãe, né? É difícil, né? O Júnior é melhor do que Rosalvo e Marlene. Já foi lançado. Os filhos deles vão ser melhor. Heitor vai ser melhor do que eu e Edgar, em nome de Jesus. Aleluia. É, irmão, porque a ideia é essa, sermos melhores, geração melhor. O Jonatas é uma bênção aqui, ó. Flecha, lançada. E o Benício vai ser melhor que o Jonatas. E a ideia é essa. A ideia de uma geração melhor. Nossos pais não conheceram a tecnologia, apesar que eu também não nasci na época tecnológica, né? Hoje as crianças já nascem numa era tecnológica, isso é bom, mas tem os seus cuidados. Tem os seus cuidados. A flecha, naquela época, era feita de madeira com a ponta de ferro. Hoje ela pode ser feita de carbono, fibra de vidro, né? Alumínio, outras tecnologias, mas é a mesma flecha. É a mesma flecha. Foi feita para acertar o mesmo alvo. E nós somos filhos, né? Que não nascemos, eu, Fabiano, as pessoas, não nasce Silvia, não nasceu numa era tecnológica, mas precisamos nos adaptar a uma época para entender as flechas que vamos lançar. Amém? Então, irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração. Temos que ser flecha, aonde estivermos. Em qualquer lugar, irmãos. Permita ser usado, ser flecha. Não é só, eu vou ser lançado, eu estou sempre puxado para trás. Não é isso. É no momento certo, é ter a palavra certa, na hora certa. Porque você está cheio do Espírito Santo, você vai ter a palavra certa, na hora certa. Amém? Lá no seu trabalho, você vai ter uma palavra certa, na hora certa. Uma flechada só. Eu costumo dizer que os crentes, né, as pessoas que têm Jesus e Espírito Santo, são os mais calados em reuniões de trabalho. Mas quando fala, irmãos, vai certeiro. Já perceberam isso? Quando fala, vai certeiro o chefe. Era isso aí que eu queria falar. É porque o Espírito Santo está em você. Porque você é flecha onde você estiver. Até debaixo da ponte. Deus te usa em qualquer lugar e Ele precisa te usar. E Ele quer te usar. Ele conta com você. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, no supermercado, em ocasiões inusitadas, irmãos. É no trânsito. É dirigindo, que o outro pede para você passar na frente. E você passa e de dentro do carro ele dá um glória a Deus. Assim, aleluia. E você não pode pegar muito aleluia não, senão Deus te renova ali. Aí não dá certo. Ou dirige, ou Deus te renova. Experiência própria, não faça isso. Né? Então, seja usado como flecha. A mensagem e a abordagem que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã, seja flecha, seja usado, deixa o arqueiro, Jesus, usar você. Se está impulsionando para trás, glória a Deus, eu já estou lá na frente, aleluia. Mas se permita ser usado como flecha nessa manhã e na sua vida. Leve essa palavra de Isaías 49. E se você continuar lendo o capítulo de Isaías 49, você vai ver que bênção que é. Você foi escolhido. Você não está aqui à toa. Né? Você tem uma missão muito importante antes de Jesus voltar. Porque Ele está voltando e Ele precisa usar os seus. Então não dorme, não fica desatento. Não fica voado, não. Preste atenção no que está acontecendo em volta de você.
E nessa manhã, que as mães, né, que estão aqui possam ser abençoadas com essa palavra, que os irmãos estejam aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Mauro, de ter me dado, né, de conversar, de trocar essas experiências com os irmãos. E procure ser flecha, procure ser usado. E mães e pais, e você que é líder, um melhor arqueiro para lançar as suas flechas. Amém?